estamos de volta com você nesse momento e nós estamos falando hoje sobre esse tema tão tremendo, Páscoa, tempo de celebração. Interessante que o cristianismo ele está cheio de datas comemorativas e esta, eu diria, é uma das principais datas que nós cremos em Deus e em Jesus, no caminho, a verdade e a vida, nós celebramos então este momento tão especial que é a Páscoa. O que é então a Páscoa? Ela é uma celebração dada para os judeus. E nós vamos entrar aqui na história dela e como que veio a acontecer. Olha só, está registrado em Êxodo, no capítulo 12, essa história aqui, né? A celebração da primeira Páscoa. Porque os judeus eram presos, escravos, num país longe, num país que não era o país deles. Eles estavam no Egito, debaixo de um jugo, de um faraó que era duro, que não gostava deles e que trazia muita miséria, tristeza, problema, opressão sobre a vida desses judeus. Eles eram então oprimidos, escravos, não eram pessoas livres, não tinham liberdade, mas eles estavam ali oprimidos. E aí então, Deus levanta um homem chamado Moisés. E Moisés, como grande homem de Deus, ele vai ali para falar para essas pessoas, para tirar elas, ser o líder delas, para tirar elas do Egito e levar para a terra prometida, Canaã, que Deus havia prometido para o seu povo. Dura missão. E Moisés então foi levantado. Mas para esse povo sair, eles tinham que ter a permissão do faraó, porque eles eram como se fosse propriedade exclusiva de faraó, eram os escravos. Então Deus envia, através de Moisés, uma palavra para confrontar, para falar com este faraó. E cada vez que ele ia falar, pedir, ele mostrava um sinal, e aquele faraó também tinha os seus bruxos e magos, e também fazia sinais, e ali Deus então começou a mostrar sinais fortes, mexendo com natureza, mexendo com coisas que são chamadas 10 pragas. E Deus manda então a primeira praga, a segunda, a terceira, a quarta, e cada vez que Deus mandava uma coisa daquelas fortes, Faraó, por um momento, se contristava, ficava um pouco assim, poxa, triste, e querendo se arrepender, mas endurecia o coração e não se arrependia e não deixava o povo ir. E lá pela sétima, oitava, nona, e lá Faraó não deixa esse povo ir. Mas quando chega a 10ª praga, aqui Deus especificamente falou e deu instruções, porque todas as pragas ele falava sem instruir o povo. Algumas sim, como diz ali, de cair o gelo, né, e sobre as lavouras, olha, sai dali, fique na tua casa, né, cuidado ali, né, ele dava algumas instruções sim, mas essa daqui foi que mais Deus falou. Ele falou, cuidado, Moisés. E essa última praga, ele descreve aqui. Eu vou ler aqui para você entender aqui rapidamente o contexto do que eu estou falando, porque está na Bíblia. Está em Êxodo, no capítulo 12, e falando aqui. Disse o Senhor a Moisés, esse mês será o principal dos meses de todo o mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo para eles que cada um tomará para si um cordeiro por família, sem mácula, sem defeito, e ele vai pegar esse cordeiro, conforme, né, o número de pessoas, ele vai comer, né, tratar, esse cordeiro tem que ser macho, sem defeito, de 1 ano de idade ou menos, guardarás ele até o 14º dia deste mês, e todos se juntarão da congregação e vão imolar no crepúsculo da tarde. Todos eles vão imolar esse cordeiro e vão fazer um sacrifício. Vão cortar e depois vão assar para poder se alimentar. Olha o que diz aqui. Tomarão do sangue, vão colocar o sangue nos umbrais das portas, nas ombreiras e na verga da porta, das casas que consumirem aquela carne, que sacrificarem, que matarem aquele cordeiro. Vão pegar o sangue dele e marcar as portas, porque naquela noite
Comerão a carne assada no fogo, os pães asmos e as ervas amargas vão comer. Não comereis do animal nada cru, nem cozido na água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fressura. Nada deixareis dele até amanhã. O que, porém, ficar pela manhã, vocês vão queimar. Desta maneira o comereis, lombo cingido, sandálias no pé, cajado na mão, vão comer, porque é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito, Deus está falando isso, vou ferir essa terra, vou ferir os primogênitos dessa terra, todos os homens, até os animais, os primogênitos de todos os homens e animais, eu vou executar com juízo. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal na casa em que estiver, porque quando o anjo vir o sangue, quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Neste dia vos será por memorial, e vocês vão celebrar essa solenidade ao Senhor, nas vossas gerações celebrareis por estatuto perpétuo. Versículo 26. Quando vossos filhos os perguntares, o que é isso? Que celebração é esta? Por que fazer isso? Vocês vão responder, é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima de nós, não feriu nenhum de nós, e nos deu livramento para nós. E nós vamos lembrar, ser um memorial por muito, muito, muito tempo. Então, o que é a Páscoa? É esse memorial, essa celebração. O povo estava escravo. E aí vem a última praga, isso foi descrito aqui. Matar um animal, se alimentar dele e o sangue dele colocado naquelas vergas. Por quê? Quando o anjo passasse aquela noite pela nação ali do Egito, ele viria no arraial dos israelitas, a marca do sangue. E aí o anjo ia passar por cima, não ia ferir ninguém. Mas a porta na qual o anjo olhasse e visse nenhum sinal do sangue, nenhuma marca, aquela família seria ferida. O seu primogênito iria morrer. O primogênito de toda a família. Isso é muito forte. Se o pai daquela família é um primogênito, ele iria morrer. O primeiro filho. E o filho daquela família, o primeiro filho, também ia morrer. Você está entendendo? Então era morte. E nos animais também. Então a morte veio, o anjo veio, e aquele anjo passou ali por aquele arraial ali e deu livramento a todos, porque todos estavam com a marca do sangue. Então a Páscoa significa passagem. Daí que vem a palavra, etimologicamente falando. Passar por cima é o que o anjo fez, ele passou por cima. Então Páscoa é passagem. E Deus falou, vocês lembrem disso, porque essa foi o começo, foi a última praga que deu início à libertação desse povo. Eles eram cativos e foram libertos para uma nova vida. Então essa praga aqui, ela foi ali, claro, só afetou aqueles que não estavam com a cobertura do sangue, e aqueles que tiveram com sangue nas suas portas tiveram algo chamado livramento. Houve grande livramento em Israel. Ninguém chorou, todos estavam vivos. E aí Deus falou, lembrem-se desta data, para vocês celebrarem ela por muito, 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 muito tempo. Vamos trazer hoje, então, essa realidade dos dias de hoje. Nós também somos peregrinos nesta terra. Somos como escravos. E, na realidade, éramos escravos. Como esse povo era escravo de Faraó, nós também um dia fomos escravos do pecado, do mundo, das maldades, de tudo que nos destrói. Mas aí, depois que veio o sangue do cordeiro enviado por Deus, assim como aquele povo teve um cordeirinho que teve o sangue dele colocado na porta, que deu livramento para eles, Deus nos deu um grande livramento também. Ele enviou Jesus para nos livrar, nos salvar de uma condenação eterna sem Deus. E existe condenação eterna, chamada inferno. E Deus, então, nos deu livramento disso.
Essa é a mensagem da palavra dele, enviando Jesus. E ele como um cordeiro, porque o cordeiro que foi ali morto pelo povo de Israel naquela época, era sem mácula, sem defeito. Jesus também. E ele então deu a sua vida como o Cordeiro de Deus para tirar os nossos pecados. Estamos livres, libertos e podemos celebrar isso. Por isso nós celebramos também a Páscoa, de uma maneira muito especial, porque Cristo faz parte agora da nossa Páscoa. Tem um significado mais ainda especial para nós. Amém? Porque Cristo, o Cordeiro de Deus, veio. E quando Deus vê você, Ele não vê os seus pecados. Por quê? Porque você está coberto com o sangue de Jesus. O sangue te cobre. Agora, se você não tem o sangue, a condenação, a ira de Deus te alcança. Por isso, pessoas que não têm Jesus estão desprotegidas. Estão à mercê de qualquer coisa. Mas quando você está protegido pelo sangue, Deus não pode, a ira dele não pode pegar você, porque foi aplacada pelo sangue de Cristo. Então você está protegido em Cristo. O sangue dele te protege, te guarda de todo mal. E isso é motivo de nós celebrarmos. Esta é a nossa celebração. Vamos ver então como que ele era este cordeiro. Quando Deus falou para Moisés instruir o povo, ele falou, olha, pegue um cordeiro, um para a família toda. Mas esse um não pode ser qualquer não. Ele tem que ser puro, tem que ser limpo, tem que ser novinho, tem que ser totalmente sem marca, sem nenhuma enfermidade, para que ele seja então colocado ali. Olha só as características deste cordeiro, sem mácula e sem defeito. Interessante que quando Deus também enviou o seu cordeiro, que a Bíblia fala que Jesus é o Cordeiro de Deus, ele também só podia ter um, sem mácula, sem defeito, sem pecado, sem nada que olhasse para ele e visse qualquer tipo. O Cordeiro de Deus. Olha só a declaração de João Batista, quando ele fala ali, quando ele vê Jesus. Ele diz o seguinte, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Saiu da boca dele quando ele viu Jesus. Ele já estava pensando, havia no Antigo Testamento um cordeirinho, que foi o livramento daquele povo, o sangue daquele cordeiro trouxe libertação para aquela nação. Hoje está vindo o Cordeiro de Deus para ser crucificado, é o que diz aqui João Batista, está pensando isso. E ele é o Cordeiro enviado por Deus. Olha só a declaração feita pelo apóstolo Paulo em 1 Coríntios 5, vamos abrir aqui 1 Coríntios capítulo 5, e é o versículo 6 e o versículo 7 e 8, né? Fala que Cristo é o nosso Cordeiro Pascal imolado. Ele também se fez um cordeiro, né? Não que ele ficou um cordeirinho fisicamente, mas ele ocupou o lugar, ele foi sacrificado como se sacrifica um cordeiro. Numa cruz, sangrou, foi vituperado, foi machucado e ferido, humilhado, escarnado, fizeram escárnio dele para que ele desse a sua vida por nós. Olha o que diz aqui em 1 Coríntios, eu quero ler essa passagem para você, no versículo 6. Não é boa a vossa jactância, não sabeis que um pouco de fermento, ele leveda a massa toda? Lançai fora o velho fermento, para que sejais massa nova, como, pois, sois de fato sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi morto, foi imolado. Por isso, celebramos a festa, não com o velho fermento. Porque Deus ali no Velho Testamento está falando, olha, você tem que fazer pães amargos, sem aquele fermento, com ervas. Mas Jesus está falando, agora tem um novo tempo. Você não vai celebrar com aquele amargor, com as velhas, não é? Com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Coração limpo, coração puro, que é transformado por Jesus. É isso que faz a diferença.
Então esta é a celebração que Deus quer. Então vamos entender isso, como aqui essa distinção do Cordeiro Pascal do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Do Novo é Jesus. E nós estávamos também presos e escravos, sem esperança e sem perspectiva. E ele veio para nos trazer livramento, libertação, perspectiva, nova vida. Amém? Quando aquele povo saiu dali, daquela terra, depois que aquele sangue estava sobre as portas, que deu livramento para eles saíram para uma nova vida, para um novo tempo. Sim, passaram pelo deserto, passaram pelas lutas, passaram pela tribulação. Mas Deus estava encaminhando eles, tratando eles, purificando eles, para dar um novo tempo, uma nova terra, a terra prometida para eles. Isso é muito tremendo hoje. Essa é a história que nós estamos celebrando. Essa é a palavra de Deus hoje para os nossos corações. Mas vamos voltar aqui e vamos ver aqui a obrigação desta celebração. Por que Deus fala, olha, essa celebração é um memorial. Eu quero que vocês celebrem ela não só agora, nesse fato de hoje vocês têm sido libertos. Quando chegar mais para frente, nessa mesma data, vocês vão celebrar este livramento. E vocês precisam perguntar, seus filhos, netos, bisnetos, o que é isso? Que celebração é essa? Por que a gente está celebrando a Páscoa? O que é Páscoa? E aí o pessoal fala ali, Deus fala aqui para eles. Eles vão dizer, então vocês estão celebrando, meus filhos, netos, bisnetos, os israelitas falando, né? Porque um dia nós estávamos escravos. E aí Deus nos orientou através de Moisés a matar um cordeiro e colocar o sangue sobre a porta. E fomos libertos, temos livramento. E Deus nos tirou de uma nova terra, para um novo tempo nas nossas vidas. Então, por isso, nós temos que celebrar essa Páscoa. Era isso que então os judeus faziam, o povo de Israel. Eles foram ensinados a celebrar, ter por memorial. Quando nossos filhos perguntarem o que é isso, vocês vão responder, é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima da casa dos filhos de Israel, lá no Egito. Feriu os egípcios, feriu sim. Os primogênitos todos morreram. O mais velho de cada casa, de cada lar, foi ferido por aquele anjo e foi morto. Feriu, livrou as nossas casas, então o povo se inclinou e adorou. Amém? Então nós podemos entender isso hoje, que tem origem. Essa celebração não começa só agora no Novo Testamento. É algo que vem lá do Antigo Testamento, uma ordem. Só que no Novo Testamento, ela tem já um fator muito interessante. Ela tem algo muito tremendo. Um novo ingrediente. A gente vai falar sobre isso, tá bom? A gente vai agora para um pequeno intervalo. E depois desse intervalo, nós vamos falar com você sobre esse novo ingrediente. O que faz para nós tão especial também essa Páscoa que nós tanto celebramos. Amém? A palavra de Deus hoje para o teu coração. Nós vamos agora para um breve intervalo. Daqui a pouco mais eu volto com você. Eu quero mais.